Olá amigos do blog Dinheiro aqui, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as 7 chaves do sucesso. Eu queria lhe perguntar quem está no comando da sua vida. Nós precisamos bases firmes, bases sólidas para poder entender as 7 chaves do sucesso. Antigamente prevalecia o poder das terras, o poder do capital, o poder das máquinas, né? Hoje temos como objetivo de poder o conhecimento. Então todo o poder está alicerçado no conhecimento, mas não é só o conhecimento. Há uma série de fatores aí que vão resultar no poder que antigamente estavam nas terras. E hoje, para você estar no comando de sua vida, você precisa de um tripé aí bem interessante. Conhecimento mais ação mais comunicação é igual a poder. Então vamos esmiuçar aí a questão do conhecimento. Conhecimento ele é para ser partilhado. Uma facilidade de obter conhecimento hoje em dia, mesmo a gente paga por conhecimentos. O próprio Google é um grande oráculo aí, onde está disponível várias informações para nós. E alguns têm facilidade de capital, outros nem tanto. Uns têm facilidade de buscar informação. Mas apenas o conhecimento por si só de nada nos adianta, né? É preciso colocar em prática, e é um grande obstáculo, né? A gente colocar em prática todo o conhecimento. Durante toda a experiência de vida assim que eu tenho, eu percebo que muitas pessoas detêm conhecimento bastante exacerbado assim e não conseguem progredir. Tá, eu poderia dar um exemplo aqui, meu ex-cunhado que é advogado, formado há muitos anos, e é uma pessoa que tem uma extrema dificuldade financeira, uma extrema dificuldade de organização familiar. Tenho outros amigos também que já estiveram em situação econômica muito avantajada, com carros, boas roupas, boas condições, que hoje vêm aqui me pedir ajuda, e enquanto eles estavam por cima, eu estava estudando, e eles estavam por cima por uma mera casualidade. Não foi uma busca interior, não foi uma busca de conhecimento. Então eu tenho vários exemplos a citar, mas não vou entrar no mérito aí e nem falar nomes também para não comprometer pessoas, né? E depois nós temos a ação, né? O conhecimento a gente já viu que é baseado na busca, né? Nas leituras, nos aprendizados, nos áudios, nas palestras. Eu sou uma pessoa também que estou sempre envolvido nas palestras, tá? Claro que tem algumas palestras, algumas aulas que são caras, são difíceis de pagar, mas tem muita coisa disponível na internet em termos de conhecimento, tem muita coisa disponível fisicamente, disponível. Seguido eu recebo e-mails aqui com palestras gratuitas que são realmente válidas. Até esses dias comentei num dos meus posts no lucianoamil.com/blog. Eu ganhei um livro, inclusive, numa palestra dessas do Roberto Chinichik. E então, somando a ação, que é a própria palavra diz, que é o processo de agir. Preciso colocar em prática aquilo que se aprende. Um exemplo disso seriam as meditações, orações, o evangelho no lar. Muitas pessoas sabem, mas não colocam em prática, porque sabem da utilidade, sabem da necessidade. Muita gente sabe que a meditação, a oração, pode dar o nome que quiser, ela é muito útil, ela é muito necessária, mas as pessoas não fazem, elas não conseguem criar o hábito
de tirar 15, 20 minutos para introspecção, para o silêncio. Então, sabendo, se ela é sabedora, ela não parte para ação. E isso que é preciso, é partir para ação. E quem não parte para ação, deixa prevalecer aí um dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. Tá? E eu falei nos 7 pecados capitais porque daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Sem cunho religioso, não é nada tendencioso, mas eu acho que é uma informação que é funcional para nós. Somado à comunicação, dominar a comunicação é importante, né? Essa trilogia, ela vai nos levar a um tipo de poder, que não é aquele poder de poder mesmo, como é que dá a palavra, de ter poder, mas é de conseguir fazer aquilo que a gente quer, cumprir com os nossos objetivos, buscar as coisas que a gente almeja. Então é preciso essa trilogia, o conhecimento aliado à ação, e a comunicação também, o poder de comunicar ao universo aquilo que você quer, comunicar às pessoas de forma eficiente aquilo que você quer, né, através da sua rede de relacionamentos. Então resulta em poder, em conseguir aquilo que a gente busca através do nosso merecimento, é claro, né? A gente vai fazendo as coisas de acordo com conforme a gente empenha e desempenha os fatos. Tá, então aqui eu tenho já colocado as 7 chaves, mas antes eu queria falar uma coisa para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês ir visualizando, mas eu quero entrar nos 7 pecados capitais, que casualmente ele tem aqui uma relação com a nossa 7 chaves do sucesso. Todo círculo vicioso, ele tem um círculo virtuoso, né? Então todos os 7 pecados, ele tem a sua gula. A sua gula, desculpa, não a sua gula, mas todos os 7 pecados, ele tem a sua virtude, que casualmente o primeiro pecado capital seria a gula. Então a gula é um desejo insaciável, é o excesso, né? Ele seria controlado pela virtude da temperança, que é uma virtude universal, tá? Que é o controle, né? De equilibrar, de colocar os limites, de moderar a atração dos prazeres. Então a gula é um dos 7 pecados capitais que a gente deve controlar, principalmente se a gente quer ter sucesso. A gente precisa controlar esses desejos de gula, né? O desejo de comer, a gente está controlando uma série de coisas quando a gente controla a gula, tá? Controla a ansiedade, controla os medos, porque é isso que faz a gente comer às vezes, é a substituição, né? Assim como alguns vícios, como o cigarro, como a bebida, ela é uma troca, né? Nós não nos sentimos capazes ou nos sentimos tristes, abalados, depressivos, a gente vai buscar colocar os nossos anseios em cima de algo. Então a gula é colocada dessa forma, e a virtude é realmente equilibrar isso, tá? É colocar como um meio termo, nem de mais e nem de menos. E a avareza, que é o segundo pecado capital, é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais, pelo dinheiro. Veja bem, nós estamos aqui falando sobre as 7 chaves do sucesso, e tem muita gente que confunde sucesso com dinheiro, com conta bancária, com o bolso abastado de dinheiro, com a carteira recheada de cartão de crédito, e não é isso. O sucesso, ele vai muito além, né? Ele vai muito além do ter dinheiro. Então a avareza é justamente isso, né? É o descontrole, né? É a compulsão pelos bens materiais. E a grande virtude da avareza, ela é a generosidade, é a troca, é o agradecimento, é o compartilhamento, né, dos
conhecimentos, daquilo que a gente tem. É claro que nós não vamos pegar todos os mantimentos da nossa casa e vamos lá doar para alguém. Obviamente não vamos fazer isso, porque nós vamos estar desvestindo um santo para vestir o outro, como se diz no ditado popular. Tá? Mas a virtude da avareza realmente é a generosidade, é o desprendimento, o agradecimento e o compartilhamento com as pessoas. Vocês não se preocupem muito com esses slides que está aqui, tá? Porque depois nós vamos falar sobre cada um deles. Agora nós estamos nos focando na parte dos 7 pecados capitais, e não entrando no mérito religioso, entrando simplesmente no fato de que eles existem, são citados nos livros, e que é importante a gente compreender qual a função deles, de como a gente pode controlar eles, e que existe uma virtude para cada pecado. Se alguém se identifica, por exemplo, com a gula, obviamente vai tentar controlar esse sentimento, né? Se a pessoa se identifica com a avareza, vai andar mais devagar em relação à captação de dinheiro, à busca de dinheiro, vai tentar se concentrar mais, e depois a gente fala mais sobre isso. E aí vamos entrar então no terceiro pecado capital, que é a luxúria, que é o desejo passional e egoísta, né, de todo prazer sensual, material, e entra aí não só a questão da sexualidade, da promiscuidade, mas também os relacionamentos ambíguos, né? Entra aí os relacionamentos triplos, duplos, as pessoas que não conseguem conviver com o cônjuge, e isso faz muito mal para o nosso espírito, para o nosso ser. O adultério é uma coisa extremamente punitiva no nosso inconsciente, que faz parte da luxúria. E a virtude, segundo a religião, as religiões pregam, a própria Bíblia coloca, a virtude seria a castidade. Então vejam que o que eu estou colocando aqui não é que você seja uma pessoa casta ou uma pessoa luxuriosa. O que nós precisamos buscar aí dentro é o equilíbrio, caminhar entre essas virtudes e esses 7 pecados capitais no fio da navalha, como se diz, se equilibrar, né? Caminhar equilibradamente entre essas questões. E aí nós vamos entrar no quarto pecado capital, que é a ira. Que a ira é um intenso sentimento de raiva, né, descontrolado, de ódio, de rancor, gerador de doenças, causador de cânceres. Na maioria das situações de câncer, ela é feita pelo estresse, pela raiva, pelo ódio. E é muito comum isso, cada um deve ter dentro da sua família um caso desses, né? Pegue os casos que tem mortes de câncer ou doença de câncer, veja o histórico da pessoa, se não era uma pessoa magoada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa com sentimentos de ódio. Então, o que seria a virtude da ira? Seria a mansidão, a docilidade, na mente dócil, de aceitar. A gente costuma muito falar dentro do marketing multinível que tem algumas pessoas que são orelha seca, né? As pessoas que não ouvem, que não têm a mente dócil. A gente até entende que você pode não gostar daquele tipo de trabalho, mas você não pode ser cético ao ponto de não ouvir as pessoas. Primeiro eu vou sentar, vou ouvir, para ver o que a pessoa tem a me dizer, não só no marketing multinível, mas em tudo que for lhe apresentar, em soluções de trabalho, financeiro, amoroso. Você precisa saber avaliar. Você não pode simplesmente deixar de ouvir, né? Como se fosse o dono da razão. Você tem que ter uma certa mansidão, você tem que ser mente dócil, mente aberta, e não simplesmente colocar a sua ira, colocar a sua força ali, como se aquilo ali não existisse na sua mente. Você tem que ter mais aceitação. E aí nós vamos entrar no quinto pecado capital, que é a inveja. A inveja, ela é considerada pecado por quê? Porque uma pessoa invejosa ignora as próprias bênçãos.
Quantas vezes nós recebemos bênçãos diárias? Nós temos a nossa casa, se não temos, nós conseguimos pagar o nosso aluguel, nós temos o nosso carro, se não temos, temos condições de pegar o nosso ônibus. Pense nos países mais pobres, as crianças como, né, no Haiti, agora não vou me lembrar o nome dos países, mas tem crianças que junta e disputa comida com os abutres, restos de comida, crianças subnutridas, desnutridas. Então, assim, ó, realmente alguns países é o quadro da dor, né? É o quadro da dor, enquanto a gente está aqui preocupado, somente olhando para o nosso umbigo e não agradece sequer o pão diário, não agradece sequer a comida que teve, o trabalho que teve, as oportunidades que teve, e ainda por cima inveja o que as outras pessoas têm, cobiça o que as outras pessoas têm, né? Ao invés de trabalhar, buscar ensinamento para isso, buscar os aprendizados. E a grande virtude da inveja aí é a caridade, é a doação, é o desprendimento, né? É se doar por alguma causa, é ajudar as pessoas. Eu, como Luciano Lima, eu tenho meu trabalho dentro da internet, mas eu costumo e posso, e me faz muito bem isso, ajudar as pessoas de vez em quando. Não invejo ninguém. Se eu vejo um trabalho bacana, como eu vejo lá o site do Rui Ludovino, como eu vejo o blog lá do Cris Almeida, da Pami Garcia, da Cristal, da Edi, que está muito bacana, eu não vou ficar invejando, né? Eu vou procurar conhecer e saber, entender como que eles fazem, né? Como é que eles chegaram lá, ao invés de invejar. E ainda vou, né, usar como virtude a doação. É claro que eu não vou me desprender total e doar tudo que eu tenho, porque isso faz parte do meu trabalho, mas né, uma hora ou outra eu ajudo as pessoas a conquistar as suas vontades. E aí nós vamos entrar no penúltimo pecado capital, que é a preguiça, que essa aí é a mãe, né, de todas. Esses dias, brincando com a minha esposa, nós estávamos falando sobre os 7 pecados capitais. Ela disse que gosta mais, se identifica com a preguiça, porque quando ela tem preguiça ela não exerce os outros 7 pecados capitais. Mas aí é mais pra gente descontrair, né? A preguiça ela é caracterizada pela falta de capricho, né? Pela falta do esmero, pelo empenho, pelo desempenho das pessoas, negligência, né? As pessoas deixam de fazer o que tem que ser feito, lentidão, moleza. Elas fazem de tudo, elas se sabotam para que as coisas não deem certo. Então a preguiça ela é muito traiçoeira, porque as pessoas ficam esperando as coisas acontecerem e no entanto as coisas não vão acontecer. Inclusive eu tenho um colega que diz, né, os milagres da minha vida faço eu. Parece num momento assim um pouco arrogante, mas na verdade eu concordo com ele. Eu acho que as grandes conquistas que a gente chama de milagre, nossa, foi na, a gente tem o nosso mérito, né? Claro que existe algum ser maior que vai ajudar, que vai orientar, existe uma grande energia aí que colabora para que tudo dê certo, mas você tem que fazer a sua parte. Cris Almeida da Unidarma, ele tem um grande ditado aí que ele fala para nós e eu concordo plenamente, eu acho ele fantástico, que é assim, ó: eu posso levar o cavalo até a lagoa, agora obrigar ele a beber da água, eu não tenho como obrigar ele a fazer isso. Então eu sempre digo, né, a gente ensina as pessoas, dá a vara de pescar, dá lá a isca, ensina como é que faz, mas as pessoas não querem ir até a beira do rio e pescar o peixe, eles querem que alguém traga o peixe pronto para eles, se possível já feito na panela. E a grande virtude da preguiça seria a diligência, né? Seria seguir o objetivo de vida, né? Correr atrás dos seus ideais pelos meios convencionais, né? Com um objetivo. Então a pessoa tem que ter o propósito, ela tem que sair daquele estado de estagnação, de preguiça, de não querer fazer e mover, né?
seria a própria parte da ação. E aí nós vamos entrar no sétimo e último pecado capital, que seria o orgulho. E eu particularmente me identifico um pouco, ou bastante até, com ele. Importante também é se reconhecer dentro dos 7 pecados capitais. Eu deveria ter feito um slide aqui para vocês poderem anotar, mas isso facilmente vocês vão encontrar na internet, tá? Então o orgulho, ele é conhecido como soberba, né? Como arrogância, vaidade. E quando a gente, é claro que a gente tem que reconhecer, né, e deixar aquela coisa, não, eu não sou nada, não, reconheça-se, né? Entenda-se como um profissional, como um conhecedor, mas não deixe que isso faça com que você se sinta melhor do que os outros. Cada um tem as suas competências, né? Cada um sabe das coisas, cada um é melhor em alguma coisa, mas não deixe que isso seja um motivo de orgulho, né? Que seja uma coisa vaidosa. Então aí a virtude, né, do orgulho seria a humildade, o reconhecimento das falhas. Tem muita gente que não consegue reconhecer as falhas. Eu habitualmente tenho tentado fazer esse exercício de reconhecer minhas falhas. Até um tempo atrás eu achava que eu era uma pessoa perfeita, né? Se dissesse para mim assim, tu faz fiel, claro, eu não roubo, não mato, eu sou fiel, eu sou perfeito. Não, não sou perfeito, eu tenho várias falhas. Agora, através da Unidarma, eu falo tanto da Unidarma, vou deixar o endereço aqui, que é unidarma.org/Porto Alegre, que é a minha escola de autoconhecimento. Lá eu tenho aprendido muito a lidar com essas questões, principalmente do orgulho, né? De reconhecer as falhas, de ser mais humilde, de buscar os conhecimentos para isso. E aí, gente, então nós vamos entrar nas 7 chaves do sucesso propriamente dito, tá? Eu falei muito nos 7 pecados capitais, porque ele tem uma certa relação e é preciso que a gente compreenda essa relação. E aí nós vamos começar pela clareza de valores, tá? Que é o primeiro das 7 chaves do sucesso. É preciso que você tenha a clareza de valores, o próprio nome já diz. É um quadro de visualizações, é o seu objetivo. É preciso colocar em prática a trilogia que nós falamos lá atrás, tá? E ter a clareza de onde você veio, para onde você quer seguir e que ponto você quer chegar. Lembra do conhecimento, da ação e da comunicação? Você tem que ter bem claro isso. Uma coisa muito importante na clareza de valores, até vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, vocês já visualizaram bastante. Clareza de valores é a primeira chave do sucesso. Nós vamos fazer aqui numa ordem anti-horário. Segundo é a paixão, terceiro é a comunicação, quarto poder de união, 5 energia, sexto é a estratégia e sétimo é a crença, tá? Então nós vamos seguir aqui e vamos falar um por um, né? Eu estou falando aqui sobre a clareza de valores. Por que você trabalha? Qual é o seu sonho? O que realmente você está fazendo para concretizar esse sonho? Para colocar em prática aquilo que você realmente deseja. 99% das pessoas não fazem ideia e nem sequer fazem isso. Como diz a música do Martinho da Vila, eles simplesmente deixam a vida me levar. E assim não pode ser, né? Se fazer parte do sistema e simplesmente andar por ele como se fosse um galho, uma folha que o rio leva, não é interessante. Você precisa ter esse controle, ter essa clareza de onde você veio, né? Aonde você está e para onde você quer ir, né? Muitos aceitam estar sentados numa cadeirinha de escritório, né? Para ter um ganho ali medíocre, principalmente os jovens de hoje, a juventude de hoje.
eles estão aceitando porque eles estão colocando todo o foco deles em cima da internet, no bate-papo, nos amigos, no Facebook, no Orkut, que é uma baita ferramenta para a gente divulgar, para a gente trabalhar, e aceitam salário mínimo, mais passagem, mais ticket de alimentação, né, para poder sair do final de semana. Então eles não têm essa clareza de valores, onde é que eles querem chegar, qual é o alvo, qual é a mira deles, qual é o objetivo. Então é muito importante isso estar claro, né? Para a gente ser acima da média, para a gente sair da mediocridade, a gente precisa ter uma clareza de valores muito, muito certa dentro da nossa cabeça. E muitas pessoas estão perdidas em relação a isso. As pessoas simplesmente vão trabalhando a esmo na primeira oportunidade, tá? Na primeira, claro, que se você não tem muitas oportunidades, vai se agarrar a ela e vai utilizar ela como um trampolim para uma próxima oportunidade, vai se preparar, mas no primeiro momento, né, não tem como fazer. Mas depois que você começar a ter entendimento sobre a clareza de valores, o que você quer, o que você almeja, você tem que parar para pensar se é o que você está fazendo o que gosta. Daí vai entrar a nossa segunda chave do sucesso, que é a paixão. A paixão é assim, ó, é aquilo que você gosta, como você se relaciona com aquilo que faz. Eu canso de ver pessoas falando, eu sou auxiliar de enfermagem, aí segunda-feira, começa o inferno de novo. Meu amigo e minha amiga, se vocês não estão contentes com o trabalho de vocês, é preciso reavaliar. Mas eu trabalho há 10 anos nessa área. A gente precisa reconsiderar, a gente precisa reaprender, ter essa vontade de reaprender. Nós temos que buscar forças. Eu sei que tem pessoas aí com 40 anos que já estão se achando velhos para uma nova profissão. Outro dia ainda, numa entrevista de emprego aqui, eu estava entrevistando uma menina com 30 e poucos anos, com 2 filhos, e eu questionei a ela, assim, né, a vontade de estudar, se ela tinha vontade de aprender. E ela simplesmente diz, não, estudar não é comigo, é para os meus filhos. E eu fiquei estarrecido, porque eu sou mais velho que ela e constantemente estou estudando, estou buscando. E se você está aqui, certamente é uma pessoa buscadora, uma pessoa diferente, né? E precisa a paixão para ser feliz, né? Tem um ditado que diz, faça o que você gosta e nunca vai precisar trabalhar. E isso é um ditado verdadeiro. Eu tenho muito prazer de estar aqui na internet conversando com vocês. Tenho prazer de estar aqui trabalhando com a parte visual, trabalhando com sites, com divulgação. A minha formação é na área de marketing. Então, realmente, assim, eu sou muito apaixonado. Desde pequeno eu sempre quis fazer isso. Só que eu já fui pedreiro, eu já fui ajudante de mudanças, eu já tive empregos bem complicados, assim, eu já fiz serviços gerais, mas nunca deixei de trabalhar. Eu fazia cartõezinhos de visita de forma bem artesanal no computador, com aquelas impressoras jato de tinta. Olha, eu fui camelô, né? Lembrando aqui o Silvio Santos, que já foi camelô, já vendi meia no shopping chão, como a gente chama aqui em Porto Alegre. Antigamente Porto Alegre tem uma avenida chamada Rua dos Andradas, não uma avenida, uma rua, que é a Rua dos Andradas, que ela é muito grande, que é na parte bem central de Porto Alegre. E nos finais de semana ali era infestado de camelôs, e eu fui me chegando ali, e eu trabalhava com meias, e como eu tinha acesso a meias muito baratas, eu sentava ali e vendia, mas aquilo me dava um certo prazer, uma certa liberdade, e eu tinha uma certa paixão e vendia bastante. Então eu tinha um certo sucesso nesses empreendimentos. Agora, carregar geladeira, carregar fogão, carregar sofá, muitas vezes sem elevador, escada acima, com 7, 8 andares de altura, realmente aquilo não me fascinava. Virar massa, então, viver sujo,
trabalho pesado, passar massa corrida, lixar a parede. Olha, isso era uma coisa que não fazia muito bem. Pintura era uma coisa também que me deixava extremamente chateado de ter que ir para o trabalho e voltar todo sujo, pintado aí. Então realmente a paixão, ela faz totalmente a diferença. Quando você for apaixonado pelo seu trabalho, você não vai sentir a carga, não vai sentir a pressão que exerce um trabalho que a gente não gosta de fazer. Então a paixão, ela é o combustível, ela é a vitamina, né, para o sucesso. Mas é apenas uma das 7 chaves que compõem todo o sistema. E aí nós vamos entrar numa outra chave chamada comunicação. Falar é totalmente diferente de comunicar. Tá? Comunicar é transmitir uma ideia, um pensamento, um projeto, sem ruídos, né? Não pode haver distorções. Você tem que comunicar de forma eficiente. Quando a gente aumenta essa capacidade, né, de comunicação, de poder de comunicação, a eficiência na transmissão, a gente tem o poder na mão, porque a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente quer, a gente consegue comunicar exatamente aquilo que a gente quer com eficiência. Né? Se você está dentro do marketing multinível, por exemplo, eu estou dando o exemplo do marketing multinível porque é um dos sistemas que eu trabalho. Você precisa extrema eficiência na comunicação para fazer uma prospecção de um novo associado, de um novo contato, de um novo parceiro de negócios. Se você vai lá e chega para ele e diz de qualquer forma, ele vai fazer um julgo errado, ele vai dizer para ti que é pirâmide, que é corrente, que é isso, porque ela não tem o conhecimento ainda de que o marketing multinível é uma nova profissão, que é uma profissão do futuro, que existe em Harvard módulos na faculdade que tratam exatamente, nos Estados Unidos é muito comum inclusive, trabalhar com marketing de rede, marketing multinível, porque é mais fácil para as pessoas, é bacana, é relação com as pessoas, só que precisa uma eficiência na comunicação, assim como todo o nosso trabalho. Por isso que ele é uma das 7 chaves do sucesso. Quanto mais nós formos eficientes na nossa comunicação e não houver ruídos, mais fácil será para nós atingirmos os nossos objetivos. E aí, entendido então o processo de comunicação, nós vamos entrar na chave poder de união. O que é o poder de união? É a capacidade de colocar em prática a nossa clareza, a nossa paixão, a nossa comunicação e todas as 7 chaves que nós vamos ver ainda. Mas é a capacidade de aglutinar as pessoas em torno da gente, fazer com que as pessoas sintam o prazer de estar conosco, porque nós temos uma utilidade para as pessoas, né? Nós mantemos a troca. Entra aí o network, que é a rede de relacionamentos. Como você trata, se você está dentro de um grupo e tem 2 ou 3 que não gostam de você, isso é muito comum de acontecer, mas é preciso que você tenha essa capacidade de burlar isso, né, e tentar fazer com que a pessoa te compreenda de uma maneira diferente. Embora você saiba que a pessoa não gosta de você, muitas vezes as pessoas têm o costume de virar a cara: fulano não gosta de mim, eu não vou me relacionar com ele. E no mundo comercial, no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no mundo do sucesso, isso é uma tragédia. Você tem que aprender a conviver com os diferentes. Você tem que captar o que ele sente em relação a você e tentar amenizar essa situação. Por que a pessoa não gosta de você? Então, para cada pessoa você vai dar um tratamento diferente para poder aglutinar essas pessoas, aglutinar elas e poder conviver com elas e aí então conseguir sucesso através das pessoas, porque ninguém tem sucesso sozinho. Dificilmente, né? Eu nunca vi assim um caso.
Por exemplo, se você pegar uma pessoa de sucesso como o Ronaldo Fenômeno, ele tinha bons empresários, ele tinha uma família estruturada por trás, então ele tinha, dentro da profissão dele, ele tinha um treinador, ele tinha os colegas de trabalho, ele nunca fez nada sozinho. Embora ele se destacasse, né, no meio do futebol, ele recebia uma assistência para o gol de alguém, às vezes ele fazia acontecer, mas assim mesmo ele precisava do adversário, né? Sem o adversário ele não era nada. Então veja só a importância do poder de união que a gente precisa exercer nas pessoas. E eu diria isso, que a capacidade de ser líder, alguns têm a naturalidade sobre isso e outros precisam desenvolver. Mas o grande líder, ele tem essa capacidade, né? E aí eu torno a dizer que saber aonde queremos chegar, ter paixão em fazer o que fazemos, empreender, aprender e comunicar às pessoas que colaboram conosco, e mesmo as que não colaboram, vão lhe dar esse poder de união, que é a nossa quarta chave do sucesso. Entendido isso, nós vamos passar a uma das chaves que eu adoro e que as pessoas não conseguem ainda compreender. Vou falar para vocês aqui uma frase que parece um pouco ridícula, mas eu acho muito legal de falar, porque eu sinto exatamente isso. Eu acordo dançando na boquinha da garrafa, como se diz. Eu acordo com energia total, meu olho abriu, eu já estou pensando no que eu vou fazer, eu já estou agradecendo pela noite de sono que eu tive, maravilhosa. Mesmo que não tenha sido uma grande noite de sono, mas pelo menos o que eu dormi foi a parte revigorante da minha noite, foi o meu descanso. Então eu acordo, agradeço tudo, acordo extremamente disposto, vou lá, tomo minha água, tomo meu cafezinho, venho aqui, sento, ligo meu computador, vejo o que eu tenho para fazer no dia e coloco energia naquilo que eu tenho para fazer. Até eu tinha uma funcionária que trabalhava aqui conosco, que ela dizia assim: eu não sei como é que tu consegue acordar nessa disposição, porque eu levo 2 horas para acordar. Eu chego aqui no trabalho, que ela morava aqui, acho que é 30 minutos do nosso trabalho, e eu levo 2 horas para conseguir me ligar. Então é preciso um pouco mais de energia. Só que se eu contar para vocês que ela é uma pessoa extremamente obesa, uma pessoa fumante, cheio de vícios, assim, né, de exageros. Então, por que lá atrás, né, nós comentamos a questão dos 7 pecados capitais? Foi exatamente por isso. Se você comete excessos na comida, comete excessos na bebida durante um final de semana, é óbvio que na segunda-feira você vai acordar extremamente lesado, né? Então assim, ó, faça o que for preciso, não deixe de fazer nada do que você gosta, mas pense na dosagem das coisas para que você tenha a grande energia de acordar, de fazer acontecer, sabe? Não pense que está indo para uma guerra, como eu assisti uma palestra do Daniel Godry. Tem gente que está indo para a guerra, está indo para a luta. E eu não, realmente, eu quando acordo a segunda-feira para mim é espetacular. Quem me conhece já viu minhas postagens. Segunda-feira para mim é o melhor dia que tem, porque é o dia que eu descansei no sábado, eu descansei no domingo, e eu acordo com a minha energia, me encontrei com meus parentes, me acordo com a minha energia revigorada. Esse final de semana veio meus parentes para cá, meus sobrinhos, a gente brincou, conversou, se divertiu, comeu, bebeu, eu descansei, trabalhei um pouco, mas mesmo assim o domingo ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, o sábado também, eu fiz o meu taekwondo. Então na segunda-feira eu acordo totalmente revigorado e cheio de energia, com muita vontade, e eu sempre digo assim: eu não vou para a luta, eu vou para uma festa. Eu vou para uma festa, realmente para mim aqui, uma série de acontecimentos, eu já tenho listado aqui no meu caderninho tudo que eu tenho para fazer hoje, e realmente eu coloco muita energia no que eu me proponho a fazer. Mas eu tenho colocado a minha energia também
não só na questão mental, mas na questão corporal também é necessário que a gente tenha essa energia, tá? Para poder fazer as coisas que a gente quer. A gente tem que ter a mente, que é a alma, e o corpo, né? Bem fortalecidos. Então, gente, é preciso muita disposição, muita energia ao acordar, para a gente fazer as nossas tarefas, criar um bom planejamento, tomar um café em família, se for possível. Somente se animar em um dia não basta, tá? Otimista em um dia não basta porque aconteceu tal coisa, no outro dia você acorda eufórico. A gente tem que entender que o otimismo não é o mesmo que entusiasmo. Então nós temos que colocar entusiasmo na nossa vida. Coloca o entusiasmo na tua vida e tu vai ver que os problemas são muito mais fáceis de ser superados. Todo mundo tem problemas, mas aquele que é entusiasta por natureza, que ele já é uma pessoa, né, cheia de energia, uma pessoa que desprende energia, ele tem mais facilidade de superar as situações. É diferente do otimismo, que ele fica otimista por uma situação, né? Digamos lá que a presidente Dilma ontem à noite em cadeia nacional, hoje eu estou falando numa segunda-feira, né? Estou falando num domingo onde todo mundo está voltado para a televisão, declarasse que o salário mínimo seria R$ 1.800. Já ia ter gente assim dando pulo de alegria, se atirando pela janela, porque o salário mínimo hoje é um salário de fome, R$ 660, se não me engano. Então olha o aumento, né? E então a pessoa fica otimista. Mas o que vai acontecer? Vai passar um mês, 2 meses e a pessoa vai voltar àquela rotina, não vai ter mais o mesmo entusiasmo, porque ela vai organizar a vida dela baseada naquele novo ganho. E o entusiasta não, o entusiasta ele busca novas oportunidades, ele busca colocar a energia dele em outras oportunidades, não se diminui diante de qualquer problema. Então, embora fictício, né, esse aumento de salário, a pessoa fique motivada, no primeiro problema que ela tiver, ela vai voltar àquela depressão, ela vai voltar àquela tristeza. E o entusiasta não, o entusiasmado, ele vai manter o entusiasmo e vai buscar outras soluções, vai colocar energia total, gás total. Eu queria dar um exemplo para vocês. Torben Grael, que é um grande exemplo de superação, cara. Ele teve um acidente náutico aí, ele perdeu a perna num acidente com uma lancha. Ele já era um grande campeão nas nossas águas aí com o iatismo, e ele teve uma tragédia na vida dele, e ele soube superar muito bem, colocou toda a energia dele. Hoje ele faz palestras motivacionais, ele voltou a competir. Então veja que exemplo maravilhoso. Nós temos o nosso Superman também, que foi protagonizado aí pelo ator Christopher Reeve, que ao cair de um cavalo ficou tetraplégico. Imaginem bem, nós tínhamos um personagem que era o super-homem, super protetor do universo, com todas as forças, só tinha a kryptonita que abalava a força dele, né? Ele tinha uma força descomunal. E foi um grande super-herói da minha juventude, assim, foi uma coisa que marcou muito. E veja como a vida me fugiu o termo agora, mas ela é surpreendente, né? Simplesmente ele caiu de um cavalo e ficou tetraplégico. Hoje ele trabalha em função dessa doença que ele carrega. Então ele participa, ele tem ONGs sobre isso, e hoje ele já tem outros métodos, ele já consegue se comportar melhor, ele já consegue mais segurar a cabeça no pescoço, que antes ele não conseguia. Então ele é envolvido numa série de projetos que ajudam as pessoas que têm essas deficiências. Então veja bem, ele, ao invés de se sentir um coitado, né, de se sentir diminuído, ele colocou toda a energia dele num novo projeto, ele renasceu. Nós temos o Fernando Fernandes, se eu não me engano o nome dele é esse, que é um ex-Big Brother também, que ele foi jogador de futebol,
foi modelo, participou aí do Big Brother, e ele teve um acidente trágico onde ele ficou com as pernas sem movimento, né? Ele ficou paraplégico, ficou um cadeirante, e hoje ele é campeão de canoagem. Existem vários exemplos disso, tá? Se você tem algum problema, coloque a sua energia aonde você consegue colocar a sua energia. Fica aí os exemplos que a gente precisa ter. E aí nós vamos entrar então na sexta chave, tá? Estratégia. Quem aí tem um plano de vida? Quem tem uma estratégia para os seus objetivos e de que forma você faz isso? Ninguém tem, alguém tem. Claro que alguém tem, as pessoas de sucesso têm. Só que a grande maioria do povo, a grande maioria das pessoas que são medianas, que são medíocres, e não me entenda mal quando eu falo medíocre, quando eu digo medíocre eu estou falando das pessoas medianas, das pessoas comuns. Não são as pessoas que têm sucesso, são as pessoas que levam a vida daquela forma de sempre, que não até querem e almejam algo mais, mas não fazem nada para isso acontecer. Então a estratégia é importante. Nenhum arquiteto constrói uma casa sem ter uma planta, sem ter o seu alicerce, sem ter o seu projeto de casa. Então por que nós vamos construir a nossa vida sem ter uma estratégia, né? Sem bolar um plano? É preciso colocar isso no papel, colocar isso na mente. Quando você tem uma grande ideia, é fundamental que você tenha um papel e caneta na mão. Você tem aqueles insights, aquelas ideias malucas, corra, coloca no papel, né? Se você teve uma insônia, por exemplo, acordou pensando num negócio e não consegue dormir, para que você vai dormir? Se você acordou pensando numa ideia interessante, bacana, levanta, vai para o computador ou vai para o papel e coloca a sua ideia ali e vai desenvolver o seu trabalho. Hora para dormir a gente tem várias, tá? Principalmente quem está sem oportunidade de negócio, quem está sem trabalho e teve uma grande ideia aí, está na hora de pensar em dormir menos e pensar mais. Não que não seja importante dormir, eu repito aqui, cada um tem seu tempo de sono, mas eu sou um que muitas vezes acordo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com uma ideia aqui na minha cabeça para colocar em prática dentro da internet, ou dentro de um blog, ou dentro do Facebook, e aquilo começa a preencher a minha mente, e eu não consigo dormir mais, eu não tenho por que ficar na cama. Eu vou me levantar, vou fazer o meu café, vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, vou vir para o computador trabalhar e colocar em prática aquilo que eu pensei. Então, aí na estratégia a gente tem que ter um pouco de foco, né? A gente tem aquela ideia, diante a vastidão de informações que nós temos que nos concentrar naquilo que nós lemos. Tem muita gente que entra dentro da rede e começa a abrir Facebook, MSN, Skype, Escambau, e não se foca naquilo que é preciso. Se eu tenho um trabalho, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho, um site para fazer, eu vou ter que me desconectar das redes de relacionamento, porque senão as pessoas ficam me chamando. Então eu tenho que sair, é como se eu recebesse diariamente visitas no meu trabalho. Isso até acontece porque eu tenho um trabalho aqui, o meu escritório é do lado da minha casa, é um home office. De vez em quando alguns parentes aparecem aqui com pão embaixo do braço, leite, e vem tomar um cafezinho aí com a gente, né? Daí a gente tem que parar todo o trabalho para dar atenção aos nossos parentes ou até amigos de vez em quando. Mas isso acontece, é claro que a gente vai ter que saber lidar com essas situações, mas a estratégia é justamente isso. De vez em quando você vai ter que saber dizer não. Isso pode ser até meio antipático de vez em quando, às vezes acontece, né? Às vezes acontece de alguém bater aqui com leite, pão, frios, vamos tomar um café, não sei o que. Eu digo para minha esposa, pega o telefone, senta lá com eles, que eu estou aqui no meio de um trabalho e eu não posso atender. Dou boa tarde para todo mundo, olha, estou ocupado no momento, não vou poder dar atenção para vocês, e sigo o meu trabalho, tá? E outra coisa interessante na questão da estratégia é ter o seu mural,
como é importante, toda empresa que você vai ver que tem um mural de tarefas, e nós temos que ter o nosso mural pessoal, tanto o mural dos desejos, dos nossos objetivos. Eu, por exemplo, tenho aqui do meu lado, fixado na minha parede, o mural dos meus objetivos, que em partes aqui eu acho que eu já estou com uns 40% deles já alinhavados, já resolvidos, que ainda não aconteceram, tá? Alguns estão por acontecer, estão dentro da data prevista. Muito importante colocar data nesses acontecimentos. E sem falar nos seus projetos, né? Você vai fazer um projeto, você tem que colocar no papel, não simplesmente pensar assim, vou fazer, por exemplo, vou alugar um ponto e vou colocar um barzinho, vou abrir um bar e vou fazer bombar e vai estar cheio de gente, eu vou servir tal bebida, vou servir tal comida e vai ser atraente ao público, e você vai falando, mas não coloca isso num papel, não planeja. Por quê? Você precisa comprar os ingredientes, você precisa comprar todo o material, você precisa saber realmente qual é o custo que você vai ter. Até isso me lembra logo que eu resolvi casar, entre aspas, juntar as escovas de dente, como se diz aí, com a minha esposa, com a Miriam, que muitos conhecem como Miriam Vink no Facebook. Quando a gente resolveu assumir a nossa relação e quando a gente não conseguia mais conviver separadamente, a gente começou a buscar uma casa para morar sem planejar nada. O planejamento era assim, tu ganha tanto, eu ganho tanto, dá para pagar um aluguel, só que a gente não pensava na luz, não pensava na água, não pensava na gasolina do carro, não pensava nos custos da casa, de limpeza, manutenção. Então a gente fez uma coisa, claro, deu certo, sim, aos trancos e barrancos, graças a Deus estamos muito bem hoje, mas a gente fez sem pensar. E se a gente tivesse pensado, se a gente tivesse planejado, não, vamos planejar, vamos juntar dinheiro, vamos fazer uma poupança, talvez a gente não precisava ter passado por aquela etapa, né, de morar numa casa de madeira, que chovia muito dentro, era uma casa fria, era uma casa feia, era uma casa que a gente tinha até vergonha de receber os amigos. Mas naquela época a gente tinha tanto amor, era uma coisa que a gente queria fazer com tanta vontade que a gente não tinha essa questão de vergonha. Então isso não conta. Mas seria interessante a gente ter planejado. Como qualquer negócio, seria importante. Pense bem, se você quer ter um grande negócio, eu citei o exemplo do nosso casamento aqui, só para você ter uma ideia. Você vai lá e conta para os amigos, ou partilha, né, comunica aos amigos que vai colocar um bar, que vai abrir um bar, que esse bar vai ser diferenciado, que ele vai ter tais comidas típicas, não sei o que, e daqui a pouco você vê que não tem dinheiro para fazer tudo aquilo que você colocou na cabeça e não planejou, e os seus amigos chegam lá, você tem lá um balcãozinho, muitas vezes não tem nem cerveja para servir suficiente para uma quantidade maior, para uma demanda maior, porque nessas horas as pessoas vão prestigiar, né? É uma coisa nova, é um amigo, vamos lá prestigiar ele. Daqui a pouco chega lá, senta lá 50 pessoas e você não tem capacidade de atender as 50 pessoas. Você não teve estratégia, você não teve um planejamento. E isso faz parte do sucesso. Se você quer ser bem sucedido, tem que ter uma estratégia. Um grande exemplo que eu vou dar também aqui é a nossa Cestas Mica, que graças a Deus, desde 2004 viemos trabalhando com a loja virtual. Nós temos as datas sazonais e nós temos as datas que eu chamo feijão com arroz, que são os aniversários, os relacionamentos, que a gente vende aí em média de 1 a 10 cestas por dia. Dificilmente a gente fica sem vender uma cesta por dia. Mas quando chega uma data sazonal, por exemplo, o dia mais top do ano, que é o Dia das Mães, depois do final de ano, porque o final de ano é um caso à parte, ele é sazonal também, mas ele é o mês todo trabalhando para a área corporativa.
vende muito mais que o Dia das Mães, mas é que o Dia das Mães, num dia só, a gente vende pelo mês inteiro. E se eu não me preparo para o Dia das Mães? Simplesmente eu mantenho aqui o mesmo estoque, eu não pego ninguém para me ajudar, eu não deixo cestas já pré-prontas, eu não tenho os estoques necessários, eu não tenho esse planejamento de quantas cestas eu vou vender, quais os públicos que eu vou atingir, quantas cestas eu vou fazer para cada público, o valor que eu vou dar. Então, quando tem essas datas, eu me planejo para saber até quanto eu vou ganhar. Claro que não vai acontecer da maneira que eu planejei, mas quando eu planejo, ela vai acontecer muito próximo daquilo que foi feita a estratégia. Então vejam a importância da estratégia para qualquer coisa. Eu estou citando para vocês aqui alguns exemplos, tá? Mas você tem capacidade de colocar os seus exemplos, as coisas que você fez na vida, aquilo que você planejou, aquilo que você não planejou. Né? A minha própria faculdade, entrar na faculdade não era um planejamento meu, era um sonho, era uma vontade. Aí um certo dia, conversando com meu colega, ele disse para mim: cara, eu faço tal faculdade, ela é ensino à distância, por que tu não vai lá e faz? O custo é acessível e tal, tá na área que tu gosta. E eu pensei comigo: pô, por que eu não faço mesmo, né? Se eu posso estudar em casa, eu posso estudar no meu tempo. E aí eu me planejei para isso, fui lá e fiz, estudei, né, me dediquei e estou aí me formando, né, em tecnologia de marketing, porque eu fiz estratégias nos meus estudos, conciliei com o meu trabalho. Então a minha estratégia era acordar cedo, estudar 1 hora, que fosse das 7 às 8, meu trabalho aqui começa às 8 horas, então das 7 às 8 eu dedicava ao meu estudo para cada disciplina que era imposta na minha faculdade, e assim eu não deixava de aprender, tirava as dúvidas durante o dia, através dos e-mails, através do sistema, né, que a gente chamava lá de EVA, que era o espaço virtual de aprendizado. Utilizava para comunicação com os professores, participar dos fóruns, mas 1 hora antes eu acordava mais cedo para poder estudar. E a sétima chave do nosso sucesso seria a crença, né? Crenças. Sem entrar no mérito das religiões, nós vamos falar em crença por crença, naquilo que a gente acredita que são os nossos mapeamentos. Em programação neurolinguística a gente chama isso de mapeamento. E é uma máxima dentro da programação neurolinguística que o mapa não é o território. Então nós temos ali representado, né, um cérebro com um labirinto, e aqui nós temos um mapa. Então veja bem, cada um tem a sua crença, cada um tem o seu mapa, o seu mapeamento de acordo com os seus aprendizados, com as suas vivências, com as suas experiências pessoais, e você vai construindo então durante toda a sua vida, desde criança, quando o pai nos ensina, quando a mãe nos ensina, a escola nos ensina, os colegas nos ensinam, nós vamos aprendendo e criando e formulando na nossa mente as crenças. Então é preciso que a gente estude sobre essas crenças, nos conheçamos, né? É preciso se conhecer para saber exatamente quais são as nossas dificuldades. Nós temos uma codificação, né, uma programação mental como se fosse um computador. O computador ele só funciona quando você instala lá um software e ele vai fazer determinadas coisas. Por exemplo, se eu tenho um computador aqui, o meu computador ele tem mais programas de edição gráfica, programas de configuração de HTML, FTP para subir arquivos para o servidor e tal. Para que eu vou colocar um AutoCAD aqui, que é um programa de arquitetos? Vejam bem, então às vezes a gente coloca crenças que não são úteis na nossa cabeça. Então nós temos que fazer o que?
fazer um upgrade, nós temos que fazer uma mudança na nossa mente, que seria o computador. Então é preciso que a gente receba os programas corretos, que a gente estude os sistemas corretos para que a gente possa atingir os objetivos. Nós vamos ter que entrar aí na mudança, porque para mudar uma crença não é muito fácil, mas também não é impossível. Nós temos reprogramações mentais para fazer isso, nós temos meditações para fazer isso, nós temos o aprendizado para fazer isso. Muitas pessoas mudam. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela é formada em Direito, é advogada, e hoje ela não atua como advogada. Ela tem verdadeira paixão pelo que ela faz, e hoje ela trabalha com terapias holísticas, com radiestesia, com massoterapia. Ela trabalha com muitas técnicas na área holística, e ela sofreu um upgrade. Ela foi buscar novos conhecimentos porque ela se apaixonou pelo assunto. Então, se você quer ter sucesso e não está tendo sucesso naquilo que você faz, é preciso que você mude a crença. Eu sugiro, nesse caso, que você leia sobre programação neurolinguística e aprenda sobre isso, como mudar essas crenças. Mas veja bem, você não vai mudar em 24 horas aquilo que foi instalado em 40 anos, em 30 anos, em 20 anos que seja. Então você precisa reiniciar essa máquina, colocar aí novos programas. É fundamental essa mudança, mudar a nossa mente, mudar a nossa cabeça, né? Sair dessa negatividade que o mundo nos impõe. A televisão é algo assim que contamina, né? Nós com as crenças de que tudo vai dar errado, de que só há tragédias, de que só há violência. É certo que isso existe, mas isso já não é mais notícia para nós, e nós não precisamos estar envolvidos nisso, não precisamos nos contaminar da televisão. É nós que temos que ter o futuro em nossas mãos. Há uma gama enorme de conhecimento dentro da internet, eu já falei para vocês, é vasto conhecimento, você precisa buscar, porque tem facilidade, tem ferramentas para isso. O que você precisa é ter um pouquinho mais de autoconhecimento para poder discernir o que é bom, o que é ruim. Aí você tem que começar a pensar numa coisa assim, chamada follow-up, né, que é reconhecer através dos espelhos. As pessoas que você conhece que obtêm sucesso, elas têm uma sintaxe mental, elas pensam de alguma forma, e se você admira as pessoas, é porque elas de alguma forma mudaram a vida delas. Como eu disse para vocês, o mapa não é território, está claramente aqui, ó, no slide, o mapa e o território. Cada um tem um mapa e anda pelo mesmo território. Se o seu mapa não está levando ao pote de ouro ou à mina do tesouro, você vai ter que redesenhar esse mapa dentro de você, que são as crenças que mapeiam a sua vida, os seus entendimentos, né? A sua percepção em relação às coisas. O medo é um grande inibidor do sucesso, né? As pessoas que têm mais sucesso são as pessoas mais arrojadas, as pessoas que não têm medo, não têm vergonha de se expor ou de aprender. E aí, falando no follow-up, que quer dizer seguir tops, que é a arte da modelagem. Nós temos aqui à nossa esquerda o Donald Trump, que é grande sucesso na área imobiliária. Temos o Reinaldo Giannichini, que é um duplo vencedor. Todos aqui têm derrotas e fracassos, tá? Fracassos entre aspas, né? Dificuldades, digamos. Então, Donald Trump teve seus fracassos, suas derrotas na área imobiliária, se reergueu, é um dos maiores milionários do mundo. Temos o Reinaldo Giannichini, que há pouco tempo sofreu um câncer, é uma pessoa muito bem sucedida como modelo, como ator. Recentemente teve um câncer, se curou, deu a volta por cima, agora voltou à televisão, está fazendo projetos, voltou certamente com uma outra cabeça. Temos o Silvio Santos ali, que não precisa nem falar, né? Foi camelô,
comprou o baú da felicidade lá, já quase falido, levantou o baú da felicidade, depois teve o problema também do Banco Pan-Americano, teve que vender lá o baú da felicidade. Temos a Gisele Bündchen aqui do Sul, né, nossa conterrânea, que é uma pessoa de extremo sucesso, né, reconhecida mundialmente. E se você quer se modelar de acordo com essas pessoas de sucesso, basta você analisar a sintaxe mental. Não precisamos de um personal stylist para se vestir bem, basta analisar as pessoas que você considera elegante. Olha como ele se veste, claro, respeite seu biotipo, mas olha como ele se veste, né? Certamente você vai achar roupas parecidas, você vai conseguir um corte de cabelo parecido ou de acordo. Então isso é o follow-up, né? É seguir as pessoas top, sentir como elas se comportam, o que elas falam, porque tudo que a gente faz na vida é o resultado do que somos. Então, se a gente conhecer uma autobiografia, por exemplo, do Roberto Justus, que é uma pessoa de sucesso, né, determinada desde garoto, com 14, 12 anos, ele já tinha uma motocicleta, porque ele era uma pessoa de visão, ele era uma pessoa que buscava, enquanto hoje nós temos uma gurizada aí com 18, 19 anos que não sabe para onde ir, está totalmente perdido. E Roberto Justus, já com 14 anos, era uma pessoa que estudava, que buscava, e hoje é um profissional que até é apresentador de televisão. Veja bem, ele não precisa disso, é uma pessoa tão rica que ele não precisa mais trabalhar como apresentador de televisão, mas ele tem isso como um desafio, né? A superação de obstáculos, a superação de desafios é o que move esse homem. E todo mundo precisa disso, né? Você chegou em determinado ponto, às vezes a pessoa conseguiu um emprego lá, está ganhando 10 mil por mês e está se sentindo satisfeito. Se ele se comportar como satisfeito e não buscar outras coisas, não buscar outros aprendizados, ele vai começar a estagnar naquilo e vai ficando para trás. Então é importante que a pessoa não pare no tempo, que a pessoa siga adiante, tá? Que busque novos aprendizados, não se sinta velho, não se sinta acabado para ser sempre a mesma pessoa. E é muito interessante também a gente poder mudar de ideia, né? Num certo momento algo é adequado para mim, em outro momento pode não ser. Tem gente que bate o pé, não, sempre foi assim, você assim a vida toda. E não é bem por aí. Quem pensa dessa forma aí, na minha opinião, está sendo retrógrado, né? O mundo gira a todo momento, as coisas mudam a todo momento. Então, o porquê do follow-up, né? Ninguém compra um produto se a embalagem não for atrativa, se a embalagem não for bacana. O conteúdo pode ser maravilhoso, mas para você conhecer o conteúdo, você vai analisar primeiramente a embalagem, tá? Então, as mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. Você pode, no primeiro momento, olhar lá para o baixinho, gordinho, desajeitado, e dizer, pá, esse cara é feio. E os homens para as mulheres a mesma coisa. Mas abre o pacote, conversa com essa pessoa, vê qual é o conteúdo que tem ali dentro. Talvez você tenha ali dentro uma grande paixão, uma grande pessoa, um grande conteúdo ali dentro, né? Pode ser um pacote de bolacha muito gostoso, muito recheado, e você só pela capa está desprestigiando. Então o follow-up, né, a forma de se apresentar, é claro que é preciso você estar alinhado, cheiroso, bonito, mas não é tudo, é parte do processo. Então a arte da modelagem, ela pode parecer num primeiro momento artificial, isso depois vai incorporando e vai se tornando natural. A própria psicologia diz, né, e a nossa filosofia aí, que eu gosto muito de estudar, e nós temos dentro da Unidharma, que é a Feng Shui, que alguns chamam de Feng Shui, ela coloca para nós que o que está dentro é o mesmo que está para fora. Então não adianta você também ter muito conteúdo e
se vestir mal, ou, né, não usar um cabelo adequado, estar despenteado, estar barbudo, as mulheres não estar, né, pelo menos um pouco maquiada, não ter um acessóriozinho. Então uma coisa completa a outra, o que tem dentro é o mesmo que está por fora, o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então você precisa se sentir bem consigo mesmo para que as pessoas percebam isso. Elas precisam perceber o seu brilho, a sua vontade de viver, a sua energia. E essas coisas vão se transformando, né? Então nós fechamos aqui com o tripé da PNL, que é a programação neurolinguística, que é a crença mais a sintaxe mental, mais a fisiologia, que é a maneira como as pessoas se comportam, as pessoas como pensam, né, como elas agem, e no que elas acreditam, no que elas colocam fé, nos mapeamentos dela, que é igual à mudança. E aí toda mudança ela é benéfica. Então fechamos então as 7 chaves. Eu espero que para vocês tenham sido proveitoso, que para mim, quando eu estou aqui falando para vocês sobre isso, eu estou aprendendo muito, e para mim realmente foi muito proveitoso, tá? Eu vou deixar para vocês aqui o meu abraço, o meu carinho, e até a próxima palestra. Eu sou o Luciano Lima, sempre acreditando em um mundo melhor.